Fala programador, beleza? Galera, começando mais um vídeo aí do nosso cursinho aí de MongoDB com Java Spring, nossa API de vendas que a gente está fazendo aí. E no último vídeo, a gente desenvolveu juntos aqui o serviço de cliente e o controller também, né? Criamos o método aqui de cadastrar, criamos as classes de DTO, tanto para resposta quanto para requisição de cadastro, né? E montamos aqui a chamada REST. No vídeo de hoje vamos testar então, ver se isso aqui vai estar funcionando, tá? Mas antes de a gente testar isso aqui, tanto no banco de dados quanto no Postman, a gente esqueceu, eu esqueci de fazer com vocês aqui, ó. Na nossa classe de service, faltou a gente anotar ela com @service. A gente precisa fazer isso aqui, né? Para o Spring entender que esse cara aqui é uma classe de serviço, né? Um bin para ele gerenciar e poder fazer a injeção de dependência aqui no nosso controller, beleza? Então era só isso que estava faltando para a gente. A gente pode subir o projeto aqui então para testar, tá? Eu vou subir aqui, vamos ver se o Docker está no ar. Ele não está ainda, então eu vou subir o Docker aqui. Docker Compose -d. Beleza. Subiu o Docker. Vamos conectar no banco. Eu já tenho a URL de conexão pronta aqui, tá? Só para vocês verem. Tá aqui, ó, rodando a 27021/vendas, réplica 7 igual a RS0. Eu vou conectar aqui com a gente. Beleza, estamos conectados. E vamos subir a nossa aplicação aqui, né? O banco já está no ar. Então vamos vir aqui no nosso arquivo e subir a nossa aplicação. Guardar em segundinhos. Beleza, aplicação no ar. E vamos testar agora então, galera. Vamos pegar aqui o nosso endpoint. /v1 /clientes e vamos lá. Vou abrir, eu vou estar utilizando o Postman aqui, tá? Então vamos lá. Localhost, até apareceu aqui para mim já que eu estava fazendo os testes anteriores. Beleza, e aqui vamos colocar o JSON de request. Então a gente pode vir aqui e pegar do nosso diagrama aqui, galera. A gente tem ele pronto aqui, ó. Vamos só copiar ele e vamos trazer para cá. A gente não vai precisar informar o ID aqui, que ele vai ser gerado para a gente. Então a gente vai precisar do nome, CPF, os dados do endereço e o ativo também não, né? O nosso cliente vai ser ativo por padrão. Então esses são os dados aqui que a gente precisa. Então vamos começar. Vamos colocar aqui João da Silva, CPF, pode ser esse aqui mesmo, endereço CEP 8550 40, UF vou colocar Paraná, cidade vou colocar a cidade que eu estou aqui, Pato Branco, bairro vamos colocar aqui Industrial, rua Logradouro, rua dos Beija-Flores. Estou inventando esses nomes aqui, galera. Complemento, vou colocar casa. E o número vou colocar 126. Beleza. Então vamos lá, vamos enviar a requisição para ver se está funcionando. Maravilha, galera. Retornou dizendo ok pra gente e retornou aqui o nosso cliente cadastrado. Então gerou o ID e cadastrou os dados aqui que a gente mandou. Vamos conferir lá no nosso banco então. Então estou logado aqui, eu vou dar um refresh aqui, que esse Mongo Compose ele é um pouco lento. Ele não atualiza instantaneamente, tem que vir dar um refresh nele, tá? Então eu vou dar um refresh aqui. Beleza? Pode ver que apareceu então o nosso banco de vendas aqui e a nossa coleção de clientes. Então se a gente ver aqui os dados, ó, foi realmente cadastrado o ID, o nome, o CPF, o endereço, aqui ele trata pra gente como um object aqui no Mongo. Então tá aqui, CEP, UF, todos os dados do endereço, o ativo true e esse /class aqui o Mongo guarda por padrão, tá? Pegando da onde a nossa classe que foi inserida, no caso como foi o cliente, né? Ele mapeou o caminho aqui da minha aplicação. Tem como a gente tirar isso aqui depois, tá, galera? Então depois a gente vai dar uma olhada como a gente faz para tirar essa informação. Mas ela não vai atrapalhar também, tá? Ela só vai ficar aqui, mas ela não vai atrapalhar a gente, beleza? Bom, então o nosso endpoint de cadastro de cliente funcionou. Temos um cliente cadastrado aqui no banco. E lembra que eu falei para vocês que essa estrutura aqui é muito parecida com o JSON, né? E aqui no Mongo é chamado de BSON. Se a gente vir aqui do ladinho, ó, tem uma opção para ele mostrar no formato BSON. Ó. Então vocês podem ver
que é muito parecido com o JSON, ó. A única diferença é que é BSON aqui no MongoDB, tá? Então ele guarda assim o arquivo pra gente aqui na base de dados. Beleza? Bom, testado aqui então o nosso endpoint de cadastro. Vamos parar a nossa aplicação. E agora, vamos fazer mais alguns endpoints aí, né, do nosso cliente, já que a gente está trabalhando aqui nessa entidade. Então vamos fazer mais alguns. Vamos ver aqui no nosso desenho. Então aqui a gente já fez o post, até vou colocar em vermelhinho aqui. Opa, pra gente não, pra gente saber que foi feito, tá? Vou colocar em vermelho. Bom, podemos fazer agora, já que a gente cadastrou um cliente, podemos fazer o de buscar clientes por ID. Podemos fazer esse aqui. Podemos fazer o put, o delete. Uma coisa que eu queria comentar com vocês. Aqui tem um endpoint de barra clientes, que no caso ia retornar todos. E aqui também eu tenho um endpoint de clientes, né? Que é aquele lá por busca por nome. Esses daqui vão virar um endpoint só, tá, galera? Aqui eu até coloquei dois, então vamos apagar esse aqui de cima. Porque o próprio endpoint aqui que busca por nome, caso eu não passe o nome do cliente, ele vai me trazer todos, tá? Então a gente pode usar esse método aqui somente em um único endpoint. Se passar o filtro, traz respeitando o filtro. Se a gente não passar, ele vai trazer todos, tá? Então a gente diminui um endpoint aí, até porque fica um pouco repetitivo, tá? Beleza, então vamos lá, vamos fazer agora um endpoint aqui para a gente buscar um cliente por ID. E vamos começar a fazer. Então vamos colocar aqui public, vamos retornar um cliente também. E vamos, ele até preencheu para a gente aqui, ó, buscar por ID. Vamos chamar o client repository.findById, passando o nosso ID aqui, ou else throw, né? Caso ele não encontre o ID, ele vai estourar uma exceção para a gente aqui. Como a gente não está trabalhando ainda com exceções personalizadas, eu vou deixar assim por enquanto, tá, galera? Para caso ele não encontre o ID aqui, seja lançado uma exceção para a gente. Depois a gente melhora isso aqui com o tempo, tá? Beleza, então aqui nosso service basicamente é isso. Criamos o método para buscar o cliente por ID. Agora a gente pode vir aqui no nosso controller e criar um método aqui. Antes, a gente pode criar também as classes de retorno aqui, tá? Então eu vou dar uma organizada primeiramente, só vou separar aqui, que a gente tem request. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada cliente. E aqui eu vou organizar, tá? Então eu vou criar mais um pacotinho chamado cadastrar. E agora vou criar também um pacotinho chamado buscar. E aqui dentro do cadastrar, a gente vai jogar o nosso cadastrar cliente request. Beleza. Aqui no nosso response, vamos fazer a mesma coisa. Vou criar uma pasta aqui também chamada cliente. Dentro de cliente, vou criar uma pastinha cadastrar. E também vou criar uma pastinha buscar. Isso aqui é opcional, tá? Eu estou criando mais por organização. Beleza, cadastrar cliente response. Vamos jogar aqui para dentro. Beleza. Está aqui. Response. O que ele criou fora aqui? Ah, tá. Porque eu tenho esse endereço request. Esse cara aqui, como ele faz parte do cadastrar, vou jogar ele aqui para dentro, tá? Beleza. Então temos aqui as pastinhas de request e de response separadas com o método cadastrar. Vamos criar agora o método de buscar, galera. O método de buscar basicamente vai retornar para a gente aqui os mesmos dados que são retornados no cadastrar cliente response, tá? Na verdade vai ser igual, tá? Até vou copiar essa classe. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a gente não usa essa mesma classe? Galera, é uma questão aí de organização e também de separar as responsabilidades, né? Porque vai que futuramente surjam mais atributos aqui no nosso cliente e o nosso cadastro aqui, o nosso retorno de cadastro de cliente, a gente quer deixar igual. Mas na busca de cliente, eu quero retornar o dado.
aí ficaria ruim, né? Eu acabaria alterando em um lugar e acabaria afetando os dois aí sem eu querer, tá? Então é bom a gente separar aqui nem que fique igual, tá? Então até vou vir aqui no response e vou criar aqui, ó, um buscar cliente por ID response. Vamos chamar de criar um recorde também. E a gente, como ele é igual o nosso cadastrar cliente response, a gente pode vir pegar aqui, ó, os mesmos dados e trazer para cá. Vamos arrumar aqui. Maravilha. Formatar. E aqui a gente só muda para buscar cliente ID response. E aqui também. Maravilha. Formatamos. Deixa eu apagar esse import aqui. E é isso. Nosso buscar cliente por ID response vai retornar realmente essas informações aqui, tá? Endereço request, string, nome, CPF. O endereço request a gente pode manter, tá? Como ele vai ser... Ah, a gente poderia criar um endereço response aqui, mas no nosso caso não faz muito sentido, tá, galera? Porque essa entidade aqui, como ela não vai ser cadastrada separadamente, ela vai ser cadastrada sempre junto com um cliente, então a gente pode deixar aqui como endereço request. Poderíamos até mudar, deixar só, sei lá, endereço, só endereço, talvez. Mas aí a gente ia ter um conflito aqui de nomes, né? Bom, vamos deixar endereço request por enquanto. Aí depois qualquer coisa a gente muda esse cara aqui, tá? Beleza, então temos aqui o nosso response. O request a gente não vai precisar para esse cara, tá? Porque como a gente só vai passar o ID, então vai ser apenas uma string. Eu até vou apagar aqui que a gente não vai precisar. Então aqui no request vamos manter só o cadastrar por enquanto, tá? Beleza, fizemos aqui. Agora vamos voltar no nosso controller e criar o método aqui de pesquisa por ID. Então, vamos anotar com getMap e vamos passar aqui, ó, barra ID. E aqui, exatamente isso. O Copilot já completou para a gente aqui. Cadastramos o método buscar por ID. Colocamos o @path variable para o Spring entender que o valor que está sendo passado aqui ele vai para o URL. E aqui chamamos o nosso cliente service.buscar por ID, passando o ID. E aqui no retorno, retornamos o nosso cadastrar cliente response .from model, né? Do nosso cliente que vai ser buscado do banco. Beleza, então é isso também, galera. Bem simples o endpoint aqui de retornar cliente. Vamos subir nossa aplicação aí e vamos testar então, né? A gente já tem um cliente cadastrado. Então vamos subir aqui. Maravilha. Nossa aplicação subiu. Vamos abrir aqui nosso post. Vou criar uma nova requisição. Vou copiar aqui. E agora vai ser um get. E vamos passar o ID do nosso cliente aqui que a gente cadastrou. Vamos pegar ele aqui. E vamos passar na URL. E maravilha. Retornou o cliente pra gente aqui, ó. Então vamos mandar de novo. Retornou. Então passei o ID. Se a gente passar um ID errado, ele vai estourar uma exception pra gente aqui, ó. Estourou um erro pra gente aqui no Internal Server Error. Internal Server Error. Desculpa aí, galera. Porque o cliente não existe, tá? Como a gente não está trabalhando com o tratamento de exceções ainda, vai retornar essa mensagem aqui pra gente sem muita informação, tá? Depois a gente melhora isso. E se a gente arrumar o ID de volta e mandar, o cliente vai ser retornado. Beleza, então point de cadastro de cliente, tá? Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Deixa eu fechar o Discord aqui que está aberto. Maravilha. Beleza, vamos voltar aqui. Show. Vamos parar a nossa aplicação. Só ver o erro aqui. No value present, né? Esse aqui foi o erro padrão que ele deu pra gente aqui na hora que a gente passou o ID errado lá. Beleza? Bom, temos o endpoint de buscar cliente por ID feito também. Vamos fazer mais um nesse vídeo, galera. Vamos voltar aqui e vamos deixar marcado primeiramente que a gente fez esse cara. Vamos marcar aqui com a cor
a cor vermelha, beleza? Vamos fazer agora, galera, o endpoint de deletar, tá? O endpoint de atualizar e o endpoint de buscar cliente aqui pelo filtro. Vamos fazer aí no próximo vídeo, tá? Então vamos focar aqui no endpoint de deletar agora. É um endpoint um pouco mais simples, tá? Porque não vai ter retorno pra gente. Então vamos criar ele bem rápido aqui na nossa aplicação. Já paramos ela. Vamos vir aqui no nosso service novamente. Vamos criar aqui, ó. Então aqui a gente não vai retornar nada, tá? Vai ser apenas um void. Vou chamar de deletar por ID. E basicamente vamos chamar o nosso client repository.delete by ID. E futuramente, conforme eu disse para vocês, a gente faz o tratamento aqui de exceções, caso o, o cliente não exista, enfim. Mas por hora vamos deixar assim um pouco mais simples, beleza? Então, fizemos aqui no nosso service. E nesse caso, a gente não vai precisar de response, né? Porque não vai ter resposta. A gente só vai retornar aí pra gente, só vai ser retornado pra gente um no content, né? O status no content, dizendo que foi excluído aí o cliente pra gente. Beleza, então vamos vir aqui direto no nosso controller e vamos criar um método aqui, ó. Delete map, passando o ID, e aqui ele já completou pra gente de novo o Copilot, tá? Então, vamos retornar um response de void, a mesma coisa aqui na URL, agora vai ser um delete, passando o ID, o path variable, e no retorno vamos retornar um response.nocontent.build, tá? Para retornar o status 404 pra gente aí, beleza? Maravilha, então vamos rodar a nossa aplicação, ver se está funcionando. Beleza, subiu. E vamos vir aqui então no nosso post e testar o endpoint de deletar. Vou criar uma nova aba aqui e vou passar o mesmo carinha aqui, só mudando para delete. E vou chamar aqui. Beleza, retornou então aqui o nosso 204 no content. Então se a gente vir aqui no nosso banco agora e der um atualizar, já não existe mais o cliente. Então vamos fazer o processo inteiro, né? Vou cadastrar novamente um cliente. Cadastrei, venho no banco, está cadastrado. Pego o ID desse cara, venho aqui no endpoint de get, chamo ele e retornou pra gente. E venho aqui no endpoint de deletar, passo o ID e o cliente foi deletado. Se a gente vem na nossa base, não temos mais nada. Bom, então funcionou, galera. Funcionou os nossos endpoints que a gente fez aqui, tanto de cadastro, de busca por ID e de deletar o cliente por ID. Os três aí estão funcionando já. Beleza? Nesse vídeo era isso, galera. Um vídeo um pouco também mais simples aí. A gente fez dois endpoints bem tranquilos. Não aprofundamos muito ainda, mas no decorrer dos vídeos a gente vai aprofundando mais, tratando exceções e aí por diante, beleza? Vamos evoluindo o projeto. Eu vou comitar aqui as alterações que a gente fez. Então vou colocar aqui o endpoint de busca por ID e deleção por ID. Vamos subir. Maravilha. Vamos andar para o nosso repositório do GitHub. Maravilha. Subiu lá, então já está na nossa branch. Vou deixar para vocês aí o link novamente na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem lá e pegarem a versão atualizada. Beleza, galera? Então, hoje era isso. Próximo vídeo aí, vamos fazer os endpoints de atualização do cliente. Vamos até marcar primeiro que foi feito de delete já pra gente não se perder, tá? Beleza, então no próximo vídeo vamos fazer aqui o endpoint de get, né, de buscar o cliente por nome, e também o de atualizar cliente, tá? Então nesse caso aqui do cliente por nome, a gente vai ver umas coisinhas bem bacanas aí, como a gente pode trabalhar com a questão de filtros aí no MongoDB. Beleza? Então era isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês estejam gostando do curso aí. Se gostaram, deixe o feedback nos comentários para mim saber que realmente está sendo bom o curso para a gente continuar aí. Beleza? Grande abraço, pessoal. Valeu, falou e fui!